Oi, tudo bem? Sou a professora Juliana Varão e vim aqui mais uma vez falar sobre terapia neural com você. No último vídeo eu falei sobre o que é terapia neural e deixei justamente essa pergunta de que será que a terapia neural tem uma contraindicação? Então, se você não viu o vídeo anterior, corre lá, clica para você ver o que é terapia neural para depois você entender se ela tem contraindicação ou não. Então vamos lá, a terapia neural ela consiste na utilização de uma substância chamada procaína, né, diluída. A gente não utiliza a procaína como anestésico, a gente utiliza a procaína como um dielétrico, uma substância que vai alterar a condutividade neuronal, e não só isso, ela vai melhorar a voltagem elétrica daquele tecido em geral, não só das membranas dos neurônios, mas da membrana também de todas as células, melhorando a sua permeabilidade, melhorando a sua atividade nuclear na transcrição de proteínas, que isso daí a gente vai falar também com mais calma depois. Ela atua na demetilação do DNA. Então, na verdade, o que a gente vai falar aqui em relação à questão da contraindicação é algo que é discutível. Teoricamente, se você parar para analisar o conceito do produto da procaína, o conceito farmacodinâmico e farmacocinético, a gente vai ter que, se for utilizada como um anestésico, ela poderia sim ter algumas contraindicações, principalmente porque para anestésico ele basicamente não serve, porque a atividade dele é muito rápida, ou seja, teria que ser procedimento de extrema rapidez, e a anestesia dele é muito efêmera e muito sutil. Ou seja, como anestésico definitivamente não é uma boa escolha. O que consideraria, né, ser necessário ter que utilizar uma quantidade muito grande, né, numa dose, né, uma concentração muito alta. Nesse caso, a gente poderia considerar sim que a procaína teria suas contraindicações, principalmente porque ela desacelera, ela promove uma bradicardia, ela desacelera o fluxo cardiovascular, né, os batimentos cardíacos. Então, nesse caso, ela poderia ser depressora, né, cardíaca. No entanto, a gente não utiliza a procaína em tal concentração e muito menos em doses altas. A gente justamente usa a procaína numa diluição a gente dilui muito, né, para usar uma concentração muito baixa, para que a gente tenha simplesmente esse efeito dielétrico, esse efeito antioxidante, esse efeito de auto-eco-reorganização do terreno biológico, né, para a gente poder trabalhar esse paciente. Sendo assim, a gente não tem contraindicação, mesmo em gestantes, né, no mundo inteiro a procaína é utilizada em gestantes com muita segurança e tranquilidade. Então, na verdade, até que se tem muita casuística em gestantes, sem nenhum efeito notável, sem nenhum efeito maléfico para o feto e muito menos para a gestante. No entanto, faltou o quê? A comprovação científica disso, só que isso é feito o tempo inteiro no mundo inteiro, ou seja, não existem efeitos deletérios, efeitos prejudiciais no feto. O que pode acontecer, né, é se o paciente for sensível a PABA, ácido paraminobenzoico, não por um processo alérgico, mas por uma ausência ou deficiência da enzima pseudocolinesterase ou colinesterase 2 ou colinesterase plasmática, que é a enzima responsável pela degradação extremamente rápida da procaína. Ou seja, se o paciente tem uma deficiência dessa enzima, a procaína vai permanecer no seu plasma por mais tempo do que os 7, 15 minutos ali, que é a média de permanência dela como procaína antes de ser degradada em ácido paraminobenzoico e DI, né, que é o dietilaminoetanol. Ou seja, pode não ser necessariamente uma reação, né, não vai causar necessariamente um mal-estar ou uma reação, é apenas uma duração um pouco maior do efeito da procaína, o que para quem usa seria maravilhoso,
prolongar um pouco mais esse efeito. Agora, quando existe uma deficiência da enzima, a gente vai ter aí a necessidade do carreamento de alguma quantidade de procaína para o fígado, né? Porque se você não tem as enzimas responsáveis, né, pela sua degradação do plasma, ele vai acabar chegando, vai dar tempo de chegar ao fígado para ele ser metabolizado ali pelo sistema P450 do fígado. Ou seja, a procaína não tem contraindicação quando utilizada por um profissional habilitado, que vai saber qual é a sua concentração ideal, qual é a sua dose ideal e dose máxima de acordo com aquele paciente. Uma outra coisa de extrema importância: o paciente que já está no nível avançado de alguma determinada doença, de algum problema. A questão que a gente precisa entender é a expectativa, né? Porque a procaína, ela vai promover um efeito antioxidante muito interessante. No entanto, dependendo do nível de acometimento daquele terreno biológico, ela pode não ser mais uma substância que vai trazer tanto bem-estar como se espera. Então, o que a gente tem que entender aí é justamente a comunicação entre paciente e profissional em relação à expectativa daquela atuação, daquele tratamento, se vai ser um tratamento, se vai ser uma única aplicação. Então, na verdade, pessoal, não tem contraindicação quando realizado por um profissional que detém o conhecimento da terapia neural, porque isso é de extrema importância, ok? Isso é de saber utilizar, saber como utilizar, saber onde utilizar é o grande segredo do sucesso dessa terapia. Então eu espero que vocês tenham gostado mais ainda desse vídeo e deixe seus comentários aqui embaixo. Eu vou voltar com um terceiro vídeo que eu ainda vou ver aqui, se vocês quiserem me ajudar, e eu vou falar sobre algumas questões que a terapia neural pode ser trabalhada não só na forma física, como na forma química e como na forma psíquica, né? Como que ela atua em todo o sistema, né? E por que ela atua? Por que alguns profissionais da área médica, como também alguns laboratórios, insistem em colocar a procaína como uma panaceia, né? Sendo que quando eles produzem algum medicamento, eles podem induzir uma panaceia, mas quando esse medicamento já é existente, não pode ser usado como panaceia. Enfim, eu vou explicar um pouco sobre o que é a panaceia e sobre como a gente pode utilizar a procaína com muita seriedade profissional, ok? Porque é isso que ela é. O terapeuta neural é um profissional sério e com eficácia, muita eficácia clínica, que é o que importa para o paciente. Para o profissional, obviamente, importa não só a eficácia clínica, como a comprovação científica e todos os estudos de que aquele tratamento é plausível. No entanto, para o paciente, o que importa é a melhora, né? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso no próximo vídeo. Deixa o seu like aqui, compartilha e a gente se vê já já. Beijo!